E hoje, até no contexto assim brasileiro, o que a gente tem mais visto são nomes em evidência no meio evangélico, aliás, evangélicos, né? Na sociedade como um todo, tem muitos evangélicos em evidência, mas que volta e meia, inclusive, estão entrando em escândalos justamente porque não tem esse alicerce de uma Exato. vida. Acabam construindo todo um ministério em cima de famílias destroçadas, Isso. em cima de opressão, em cima de esposas, em cima de filhos em meio a drogas, em meio a uma situação assim terrível dentro de casa, e continuam na sua vida Porque ministerial não e pode fazendo, parar, não pode porque não pedir pode, ajuda, quem tem exatamente, vergonha de porque pedir tem vergonha, ajuda e porque não tem vergonha de pode... se expor em suas fraquezas, Exato. e na verdade isso, assim, além de ser uma hipocrisia, na verdade, quando é descoberto, isso traz um escândalo e envergonha muito mais Sim, o testemunho da igreja. exatamente. Então, isso é uma coisa que, de fato, a igreja brasileira tem que ter mais atenção a isso, Exato. para que a gente não continue caindo nessa esparrela, né? Uhum. E porque também, Leandro, o que acontece com muitas pessoas, né? Elas vendem aquela imagem de perfeição da qual você falou no instante, né? Então, elas criam esse séquito de fãs. Oh, nossa, perfeito. Então eles vendem essa imagem que, ainda que não haja um grande escândalo, essa perfeição, uma hora, irá se revelar Sim. falsa, mentirosa. É preciso dizer, gente, eu passo por isso, eu erro aqui, eu sinto isso, eu tenho as minhas crises emocionais, eu tenho os Isso. meus dramas familiares, eu tenho que Isso. melhorar com o marido, sabe? Isso. Trazer essa verdade para as pessoas. Porque se você cria esses admiradores que te endeusam, uma hora eles vão se frustrar, eles vão se escandalizar. Porque o escândalo na Bíblia, Leandro, se você for observar, sempre que aparece a palavra escândalo na Bíblia, quase sempre, ela aparece junto com outra expressão, que é pequeninos ou fracos. Isso. Porque o escândalo, ele tá muito ligado à imaturidade, que é aquela visão romantizada, Exatamente. aquela visão ainda muito pouco desenvolvida acerca da realidade do que é a vida. Então, o escandalizado é aquele que espera muito, tem muita expectativa. Eu lembro de um episódio que aconteceu uns anos atrás no Brasil, de um casal que separou e tal, e a mulher denunciou o marido por um suposto abuso e não sei o quê, e depois descobre que ele é homoafetivo e tal, uma confusão retada. Mas se você visse antes como eles vendiam o casamento deles, eles vendiam como o casamento perfeito, o casamento dos sonhos. Então tinha um séquito de jovens, que diziam, tudo que eu quero é isso aí, essa perfeição, eu quero. Então quando a bomba estoura, acabou a fé. Verdade. Por quê? Porque constroem uma imagem irreal, eles são fracos, eles são meninos. Daí vem o escândalo. Escândalos do grego é tropeço, vem o tropeço. Isso. Mas se você é maduro, eu sei que não existe essa perfeição. Então eu não tropeço, eu não me escandalizo. Mas a culpa é do imaturo? Às vezes sim, porque às vezes não quer amadurecer. Mas a culpa também é de quem engana. Vendendo essa imagem de perfeição, dizendo, olhe pra mim, olhe como eu sou maravilhoso, olhe como eu sou perfeito. Isso é bem prejudicial. E eu vou te ser bem sincero, assim, com o passar do tempo, né, a gente tava conversando ali e conversando um pouco da nossa trajetória, eu falando do tempo que eu tenho lidando com gente, e eu conheço muitos líderes por aí. Se eu converso com um líder, se eu conheço com liderança, com pastores, e a gente tem a oportunidade de bater um papo e de ter 2, 3 encontros, e aquele pastor, sei lá, começa a desenvolver uma certa amizade comigo, e aquele líder, e ele não solta nenhum tipo de imperfeição. Eu não tô dizendo que ele precisa me dizer um pecado, não, porque tem coisas privadas e que tem o coro certo para colocar. Ninguém precisa ser meu confidente. Mas assim, se ele não arranha a imagem dele, vamos dizer assim, em nada, não eu já acho muito estranho. Porque todos nós somos imperfeitos. Sim. Então, se eu não posso, numa conversa contigo, dizer que eu tenho uma dificuldade, ou como você disse aqui no próprio podcast, que sua filha falou que você respondeu de uma forma que não deveria. Se você não pode dizer isso,
você está escondendo alguma coisa. É verdade. Então, eu já fico olhando e dizendo assim, essa pessoa está com um problema de imagem, ela está escondendo a imagem. E se ela está escondendo a imagem, Tem alguma coisa, isso né? aí tem alguma coisa. Então, na verdade, sabe aquela história de que as pessoas... É um ditado popular, mas tem muito sentido. É o gato que se esconde atrás do poste, mas mostra o rabo. É verdade. No final das contas é isso. As pessoas tentam se esconder atrás de uma imagem, mas no final das contas, o se esconder, elas se escondem tanto que elas acabam mostrando alguma coisa. Verdade. E elas mostram que elas estão construindo aquela imagem, elas não estão sendo o que elas são de verdade. Então, na verdade, o melhor que um líder poderia fazer é eles serem realmente quem são. Exato, perfeito. E quem admirá-los. Admirar por quem ele é. Exatamente. Nossa, isso foi tão libertador pra mim, sabia, Leandro? Isso aí foi uma chave que virou na minha mente, assim, poderosamente. Assim, hoje eu sirvo numa comunidade onde as pessoas sabem. Eu falo as coisas que eu penso, que eu sinto, como eu penso o evangelho, né? Sim. Até eu amei o seu livro, né? Porque o seu livro fala essa questão de não ser muito religioso, não ser legalista. E eu abri mão, assim, eu acho que quase completamente. Pode ter um pouquinho ainda, né? A gente nunca... Todo mundo tem um pouquinho, né? Todo mundo tem. Mas abrir mão de muita religiosidade, muito legalismo, para viver realmente a consciência do que eu acredito ser Sim. a vida com Deus. E eu falo na igreja, coisas talvez que quem é de fora, esse pastor, moderninho demais. Ele às vezes eu tenho um comentário no YouTube, assim, quem vê de longe, esse pastor, é brincadeira. Eu cito uma música secular, né? E falo, a gente tem sabedoria nisso aqui, ó. Tem, sabe? Então, mas é o que eu sou. Isso. Então tem uma galera que ama. Mas, cara, eu me identifico muito com isso. Gosto muito dessa forma que ele vê, que ele enxerga. A forma como ele lida com os defeitos dele também, com as falhas, e que ele busca melhorar. Que eu não me conformo, eu quero sempre melhorar. E eu gosto disso. Mas tem gente que diz, não, pra mim não dá não. E isso é massa. Tem uma pregação que eu fiz, vou até te mandar depois, que fala sobre o questão de legalismo, que eu comparo o ministério de Jesus com o de João Batista. Jesus fala assim, fariseus, vocês não sabem o que querem, porque veio João, ele não comia carne, ele não bebia vinho, ele é um cara todo rigoroso lá, ascético, e vocês não gostavam dele, né? Diziam que ele era perturbado. Aí vem o Filho do Homem, que come, que bebe, que dança, e vocês também não gostam, né? Verdade. Assim, vai ter gente que não gosta, Sim. que não admira o que você é, mas seja o que você é, né? Isso. Eu tenho pegado mais como a de Jesus, não sou como muito de João, não. Sou mais como a Jesus. Eu também. Admiro quem é como João, ascético, não faz nada, não mexe com nada, aquele mundinho só, né, monástico, beleza. Tem gente que ele chama pra viver essa vida assim, eu não fui chamado pra viver assim, eu sou mais de ver Deus em tudo, aproveitar tudo, examinar as coisas, né, buscar ver o que é bom em cada coisa ali e tal. E há quem acha isso legal e goste. Sim. E viva bem assim. Sim. Mas há quem não, isso pra mim não, isso me escandaliza, me ofende, eu não consigo caminhar assim, eu respeito. Sim. Porque uma vez eu tava na rua e uma reflexão que me veio que foi muito interessante. Tinham duas motos e uma moto tava seguindo a outra. E aí o cara da moto da frente, que era o guia, ele fez uma curva brusca. Sabe aquela curva inesperada que você vê? É pra entrar aqui, e o cara entrou de vez, ele passou tranquilo. Mas o amigo dele que estava seguindo, na hora que foi fazer a manobra, quase que o carro que vinha rápido levanta ele. Mas assim, passou por um triz. Eu disse, nossa. Aí eu pensei naquele dia, rapaz, quando você tem alguém lhe seguindo e você toma um caminho, você não pode pensar só em você. Não, eu passo tranquilo, eu consigo. Você tem que pensar se a pessoa que está lhe seguindo também consegue ir tranquilo. Isso. Porque eu falo, não, isso aqui pra mim é de boa. Eu posso fazer isso, eu posso ouvir essa música, eu posso ir pra esse ambiente, eu posso beber essa bebida, eu posso... Porque eu sei lidar com isso. Mas quem ele segue, consegue também? Exatamente. Será que quando ele fizer a curva, ele faz com segurança? Você entende? Então eu pensei muito nisso. Então é muito importante que cada um se identifique, né? Alguns vão se identificar com o ministério que Deus me deu, com a maneira que Deus trabalha na minha vida. Não, eu gosto desse caminho que me faz bem. Eu consigo viver o evangelho. Porque não é outro evangelho, é o mesmo evangelho. Viver com Cristo. Sim. Seguindo esses passos aqui, como de Jesus, né? Que é pra festa, consigo.
Já eu não consigo não, tenho que ser como João. É Tem que ir pro gafanhoto, deserto. é gafanhoto e tal. Aqui minha pegada é essa aqui, é bem assim que eu fico crente. Beleza, vai lá, querido. Então Isso, cada um, isso. né, siga o caminho Aí que Deus Paulo lhe diz propôs. que come carne não julga quem não come. Quem não come, não Perfeito, julga quem come. é, E todo mundo fique exatamente, seguro naquilo que aprova. exatamente, perfeito.